O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Meio Campo, podcast já histórico aqui na casa, uma das parcerias mais longevas que temos com as pessoas, com os CPFs, não com os CNPJs. E hoje o nosso Meio Campo é uma linha de 3, estamos desfalcados de Bruno Bonsante e Leandro Yamin, mas conta aqui com a presença de Felipe Lobo e Leandro Stein. E já temos logo uma bombaça, né, Lobo? Porque o FM 2025 foi cancelado. Imagina ali a sede da empresa responsável tendo que conter a fúria dos fãs do melhor simulador de futebol da história. Salve, salve, Matias, Stein, todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui. Pois é, sabe que eu já tava pra dormir, né? Eu não durmo muito tarde, então tava na cama já, e quando eu vi no Twitter o comunicado do Futebol Manager, eu fiquei um pouco assustado. E aí tem uma explicação, até fiz um vídeo lá no canal do Próxima Fase. Foi numa reunião de apresentação de resultados do trimestre na SEGA, né? A SEGA é a dona da Sports Interactive, que é a desenvolvedora do Futebol Manager, e eles tiveram que dar uma explicação para os acionistas, né? Normalmente é quando esses comunicados bomba acontecem, né? Porque você não pode esconder do acionista, porque se você esconder, inclusive, é crime, né? Algumas coisas, né? Então eles tinham que dar uma explicação, né, sobre o desenvolvimento, porque o jogo foi adiado 2 vezes, né? Primeiro era para ser lançado em novembro, aí adiaram para março. E tinha algumas coisas que eles deveriam apresentar nesse meio tempo, como em janeiro, até o final de janeiro, eles prometeram mostrar vídeos de gameplay. E como vocês sabem, meu aniversário foi dia 31, e uma das coisas que eu pensei no dia 31 foi, não apresentaram ainda nada do Futebol Manager, né? Tipo, hoje era o último dia, né? Já, até o fim de janeiro. E no fim, eles apresentaram para os acionistas dizendo que não vão lançar o jogo. Entre as razões é porque eles acham que a experiência como um todo não tá do jeito que eles queriam. Esse Futebol Manager seria a maior reformulação da história da série, né? Porque passaria a usar uma engine nova. Essa engine, que é o motor do jogo, era desenvolvida internamente na Sports Interactive. Só que, claro, os jogos ficaram muito maiores hoje em dia, né? Os custos até são muito maiores para desenvolver jogos hoje. E eles migraram para uma nova engine. E é muito comum hoje, existem várias engines prontas. E uma das famosas... A mais famosa é a Unreal Engine, que é usada em vários jogos importantes, mas tem uma outra que é a Unity, que vai ser usada no Futebol Manager. Então é uma troca importante, assim, em termos de programação e de tudo, é uma troca muito grande. Seria o primeiro a ter futebol feminino também, e uma das coisas que eles fizeram é que eles não queriam que o futebol feminino fosse um modo de jogo, eles querem que o futebol feminino seja como na vida real, ou seja... você pode ser técnico de um time feminino, receber proposta de um masculino e ir para o masculino, receber proposta de um time feminino e ir para o feminino. Então você migra de um para outro. E claro, a base de dados é muito maior, né? Porque passou a ter uma base de dados do futebol feminino como um todo, que é enorme também, enfim. Então era muito aguardado, mas eu sinceramente, Matias, prefiro que eles cancelem o jogo e não lancem, se preocupem em lançar o próximo, né? Que foi o que eles falaram para os acionistas, vão direcionar os esforços do que eles fizeram até agora pro próximo, que a gente imagina que vai ser o FM 26, né? Não sei se vai ser esse o nome. E do que lançar uma coisa quebrada, eles até chegaram a falar isso na reunião dos acionistas, que eles poderiam lançar um jogo, digamos, que seria arrumado por patches, que não estaria no seu melhor, mas que está jogável, mas eles acham que isso não é o mais certo. E eu, sinceramente, acho que é uma decisão boa, tanto para os jogadores quanto para eles, porque na indústria dos videogames a gente viu muita empresa lançar o jogo
claramente sem estar pronto ou estando com muitos problemas ainda para resolver. E isso arranha muito a imagem das empresas, porque os jogadores ficam putos, né? Claro, você paga pelo jogo e o jogo não está pronto, né? Então é melhor ser honesto com o jogador e dizer, olha, vai adiar ou então não vai lançar, que vai ser esse o caso, né? Seria lançado em março, em algum momento de março, não será mais. Agora vamos ver quando que vai lançar o 26, né? Mas é um impacto bastante grande e eu tenho certeza que eles não queriam tomar essa decisão, né? Ninguém que é desenvolvedor de jogo quer cancelar o próprio jogo, né? Mas se eles tomaram essa decisão, e acho que eles têm crédito ao longo desses 32 anos, né, que existe Football Manager, desde 92, todo ano lançou um jogo novo, essa é a primeira vez que não lançou, e eles normalmente entregam jogos muito bons, inclusive o FM24, para mim, é o melhor de todos os jogos que eles fizeram até hoje, é o mais completo, é muito bem feito. Então, eu acho que eles vão usar esse crédito, mas eu entendo também que muita gente vai, em vez de comprar na pré-venda, como era meio que uma garantia, né? Você sempre comprava na pré-venda, agora muita gente vai esperar para ver como é que vai lançar antes de se arriscar, né? Então, vamos ver. Mas eu tô ansioso do mesmo jeito, eu só fico triste que a gente não vai ver agora, né? Só vai ver provavelmente em novembro. Pois é, e outra notícia que era aguardada também, né, Leandstein, foi a aposentadoria do Marcelo, né? Depois de 20 anos de carreira no profissional, o lateral esquerdo se aposentou, né? Depois da saída conturbada do Fluminense no ano passado. Não encontrou um clube, um projeto que o interessasse e achou melhor, então, pendurar as chuteiras. A carreira do Marcelo é enorme, né? Vai ser lembrado como um dos maiores laterais esquerdos da história do Brasil. Tá fácil no top 10, acho que é discutível ali incluí-lo no top 5, por exemplo. Tem sua relação muito forte com o Real Madrid, sobretudo, né? E por aquilo que construiu na Espanha, pela maneira como esteve presente em importantes conquistas. Esse final de carreira teve altos e baixos, né? Vamos lembrar que antes dele vir para o Fluminense, ele teve a passagem pelo Olympiacos, que não foi bem sucedida, né? Era um caminho alternativo ali dentro da Europa. E aí no Fluminense ele consegue reconstruir esse elo e até ampliar, considerando a conquista da Libertadores, enfim, o papel ativo que ele teve também em campo, apesar das rusgas, apesar de alguns atritos, mas passando um pouco esse terremoto um pouco mais recente, né? Quando a gente olhar para trás, vai considerar a carreira do Marcelo como um lateral esquerdo gigantesco, né? Assim, tecnicamente, ele sempre foi um cara muito acima da média, ofensivamente sempre ofereceu muito. Na seleção brasileira não teve momentos felizes, né? E, enfim, não conseguiu corresponder totalmente da maneira como correspondia no Real Madrid, mas ainda assim por seus atributos, por aquilo que provocava até de encanto, né? Um lateral esquerdo que encantava por essa qualidade com a bola, ele tem muita consideração. E uma coisa que eu fiquei até pensando, né? A gente, se for olhar para o Real Madrid tricampeão da Champions, é impressionante como aquele time já está se esvaindo, né? Se a gente pegar, por exemplo, tem ainda os que são resistência, né? Sobretudo Modric e Cristiano Ronaldo, que não querem largar o osso, mas já é um time que, se a gente olha a escalação, já está totalmente no ostracismo, né? O Sérgio Ramos agora acertou sua ida para o Monterrey, o Keylor Navas agora está no Newell's, Varane se aposentou, Casemiro não dá para saber muito o que vai ser, Kroos se aposentou, Bale se aposentou, o Isco está no Betis e já está em idas e vindas da carreira, Benzema no Al Ittihad. Daquele time todo, pegando assim da base titular principal, né, do Real Madrid ali de 2016 a 2018 nesses títulos, quem ainda continua em alta é o Carvajal, né, que talvez seja o nome menos lembrado. Então é uma equipe que foi marcante, que tem esse tricampeonato, né? Vamos lembrar que a Champions não tinha nenhum bicampeão desde o Milan do Arrigo Sacchi. E aí o Real Madrid consegue esse tri com o Zidane, o que não se via desde o Bayern de Munique, do Beckenbauer e do Ajax, do Cruyff, ali, com 2 tris em sequência nos anos 70. É um time fundamental para a história do futebol europeu e até para
resgatar um pouco essa imagem do Real Madrid tão dominante, né, como foi em outros períodos de sua história. O Marcelo é, sem dúvidas, uma face primordial para esse time, até para o funcionamento do time ali do lado esquerdo, pelas combinações com o Cristiano Ronaldo, enfim, e é um time que cada vez mais está ficando no passado, né? Ainda que dois medalhões como o Modric e o Cristiano Ronaldo insistam em negar. Pois é. E tivemos durante a semana aí Copas nacionais pela Europa, né? No caso da Inglaterra, a Copa da Liga, né? Não a FA Cup, que retoma hoje, inclusive, né? Daqui a pouco temos o United em campo contra o Leicester. Mas a gente começa pela Copa da Liga até porque ela já tem os seus finalistas definidos, né? De um lado o Newcastle, né? Que enfim enfrenta um jejum longuíssimo, né? Não é campeão das 3 principais competições da Inglaterra desde a FA Cup de 1955, vai bater aí 70 anos, né, de jejum. E por outro lado o Liverpool, né, que é a equipe sensação na Inglaterra, lidera com folga a Premier League, faz uma excelente campanha na Champions League, mas talvez não ponha o foco justamente por estar em outras frentes, né? Enquanto que para o Newcastle é a chance, né, de gritar campeão aí depois de décadas, algo que o Tottenham também almejava, né, mas acabou ficando pelo caminho. Acho que a grande história é o Newcastle mesmo, não só por ter chegado à final, mas pela forma como chegou, né? A gente tem que lembrar que tinha vencido o primeiro jogo já no Emirates, né? Deu um passo muito importante, vencendo o Arsenal por 2-0 e jogava por uma derrota de até um gol em casa, né? Então era uma situação muito confortável do Newcastle, e não só conseguiu esse resultado, como fez outra vitória por 2-0, né? Então um placar agregado de 4-0, mais uma vez Isaac jogando bem, Bruno Guimarães, né, reencontrando seus melhores dias. Assim, ele já tem no Newcastle, para ser justo, ele vai muito bem, né? É mais na seleção que ele tem sofrido, porque a seleção todo mundo tem sofrido como time, mas ele tem sido um jogador importante. Até tem uma faixa da torcida do Newcastle muito boa, que é Can We Talk About Bruno, que é uma gracinha, né, com quem assistiu o filme, que agora eu esqueci o nome. Como é que vocês devem lembrar? A animação que é We Don't Talk About Bruno. O que passa na Itália. Eu esqueci agora, também, mas... do menino sereio, né? É uma animação que tem... Não, é latino, eu acho que é latino-americana a personagem. Não é o Luca? É colombiana. Não, é colombiano. É o Encanto, então. Encanto. O Encanto. Eu achava que era o Luca. Que ela é colombiana. É. Eles falam do We Don't Talk About Bruno, eles brincam com Can We Talk About Bruno, né? Que é sobre o Bruno Guimarães. Isaac, muito bem. Isaac, que foi muito ligado ao Arsenal como especulação, né? Para o Arsenal buscando um centroavante. No fim, o Arsenal não buscou centroavante nenhum. E o Isaac continua muito bem. E o Newcastle vai para a final e vai tentar esse título. Um título que é muito importante. A gente tem que lembrar dessa trajetória recente do Newcastle desde que foi comprado pelo fundo saudita, né? Que se imaginava que fosse algo parecido com o Manchester City, mas não foi isso, né? O time tem, acho que até por precaução, sabendo que os olhos da Premier League estavam atentos, e não só da Premier League, né? Do mundo inteiro em relação ao que eles iam fazer, questão do fair play financeiro, que o Manchester City a gente sabe que driblou o fair play financeiro e ganhou só um tapinha na mão, né? Nunca foi punido por isso. Não sabemos se será, né? A Premier League ainda investiga, ainda não tem um veredito sobre as acusações, as mais de 100 acusações contra o Manchester City. Então eu imagino que o Newcastle tentou fazer uma coisa mais pianinha, né? E tentou crescer o faturamento do clube junto, né? E tentar fazer isso de uma forma
orgânica é muito mais difícil. Não que o time não gaste dinheiro, claro que gasta, mas me parece um investimento muito mais na construção de um time e menos na construção de um elenco de estrelas, né? Que eu lembro que, por exemplo, chegou a especular o Neymar indo pro Newcastle na época que ele estava no PSG. Nunca passou nem perto de levar alguém assim. Mas levou jogadores como o próprio Isaac, que pegou vários jogadores que não são super estrelas mundiais, mas que são muito úteis, né? O próprio Bruno Guimarães, que estava no Lyon, enfim. É um time bem montado, o Ed Howe faz um trabalho muito bom, ele tem essa tranquilidade para trabalhar no Newcastle e vai chegar contra um Liverpool que, né, tem tudo para ser favorito na final, né? Mesmo, como você falou, não é a principal competição que o Liverpool disputa, está em disputa de todos os títulos, mas é claro que uma taça é sempre uma taça, né? Principalmente para o Arne Slot, que está no seu primeiro ano de casa, ganhar um título sempre ajuda, mas acho que todo mundo vai ficar de olho na história do Newcastle e se esperava que pudesse ter uma final com o Tottenham, porque seria uma disputa de dois times na seca, né, de títulos, alguém sairia dessa seca. No fim não será a disputa de um time que se tornou muito vencedor recentemente na própria Inglaterra, né, depois de passar muito tempo aí na seca, ganhava até Champions League e não ganhava localmente, mas agora vamos ver como vai ser essa final, que tem muita coisa em jogo, né, principalmente para o Newcastle, mas também para o Liverpool. No caso do Tottenham, existia expectativa sobretudo pelo jogo de ida, né? Embora 1-0 não fosse um resultado garantido, ainda mais contra esse Liverpool, a maneira como o Liverpool passa por cima nesse jogo de volta é emblemática, né? Tanto em relação ao que foi o confronto em si, quanto às possibilidades desse time, né? Porque o Arne Slot ainda escalou força máxima e quando você tem um Liverpool com tanto recurso ofensivo, é muito difícil segurar, ainda mais esse Tottenham com tantos problemas na defesa, né? Já teve, por exemplo, o Danso, que foi uma contratação recente, é um bom zagueiro, mas não conseguiu segurar. O Kinski no gol, mesmo com essa goleada, acabou sendo um dos melhores em campo, né? O que é uma loucura, porque trabalhou bastante, o Liverpool que criou demais, sufocou, vai como favorito, mas essa condição de não ser favorito para o Newcastle, eu vejo até como algo favorável, assim, de poder lidar melhor com o peso do jejum, enquanto você lida com esse Liverpool. Obviamente é o pior adversário possível na Inglaterra, mas o Newcastle é um time que tem recursos, né? Especialmente se a gente pensar no estilo mais físico, no jogo mais direto, e nesse próprio jogo contra o Arsenal, né, nesse reencontro com o Arsenal, né, em St. James Park, o Arsenal teve domínio total da posse de bola, mas o Newcastle foi muito mais ativo no ataque, né? O Newcastle fez por merecer esse gol, esse placar, a construção das chances, enfim, a maneira como já teve gol anulado logo de início, né? Foi o Newcastle na frente muito capaz, e até pelas peças que tem, né? E o Isaac, falar dele de novo é chover no molhado sobre o que o Isaac tem feito, o que ele tem produzido em termos não só de gols, mas também de movimentação, de qualidade no trato com a bola, em criação de chances, e eu fico com expectativas sobre o Newcastle, né, por um motivo que eu já falei, que o Newcastle, sobretudo desde os anos 90, teve times muito capazes de conquistar títulos, mas não chegou a esse título, né? Geralmente se lembra mais do Newcastle da segunda metade dos anos 90 ali, que brigou por título na Premier League, chegou a tomar uma virada inacreditável do Manchester United no topo da tabela, né, quando o Keegan era técnico do Newcastle, mas mesmo no início dos anos 2000, o Newcastle teve bons times, né, teve equipes com jogadores famosos, contratados, enfim, o Shearer mais veterano liderando a equipe. Tem essa questão de lacuna para o Newcastle em relação aos títulos, né, teve até uma Copa de Feiras ali nos anos 60, né, o torneio que é precursor da Copa da UEFA, mas é um jejum tremendo, e o Newcastle até já experimentou uma final, né? Vamos lembrar que o Newcastle disputou a final da Copa da Liga em 2023 contra o Manchester United,
E a Copa da Liga é um torneio que o Newcastle nunca venceu, porque é um torneio que surge exatamente nessa lacuna do jejum do Newcastle. E a torcida do Newcastle, assim, é especial, né? Se a gente considera até ambiente de estádio na Inglaterra, a própria questão local, o fanatismo, é uma torcida que está num tom acima do restante das torcidas do país, e se esse título vier, vai ter uma festa sensacional, né? O Newcastle, guardadas as devidas proporções, é uma torcida que dá para comparar um pouco com as do Rio Grande do Sul, né? Porque são torcidas muito locais, muito arraigadas, que vivem particularmente as regionalidades, e aí a rivalidade com Sunderland também é muito forte, né? Uma rivalidade... Tem uma identidade regional muito forte, né? Os Georges, exato. Né? No extremo do país, do território, enfim... O próprio sotaque, né? É bem diferente dos demais. Exato. É uma comparação que acho válida de fazer para a gente entender um pouco melhor, e que é uma loucura, assim, se esse título vier, e ainda mais nesse momento em que o clube está se reestruturando, que está se reconstruindo. Vamos lembrar que principalmente os últimos 15 anos, né, com Mike Ashley, foram horríveis no Newcastle, com rebaixamentos, com falta de perspectivas, enfim. O Mike Ashley, que inclusive era criticado por ser Cockney, né, por ser londrino, a torcida detestava isso, né. E tem toda a própria questão, né, que a torcida do Newcastle, ela não fica simplesmente feliz com as perspectivas de maiores investimentos com a Arábia Saudita, com as preocupações que eram pertinentes. Ela fica feliz de se livrar do Mike Ashley, sobretudo. E você ter essa possibilidade de reconstruir um clube, de conquistar um título, depois de momentos tão difíceis para a torcida, até para personagens do clube, né? A gente viu ídolos sendo descartados, e o exemplo do Jonas Gutierrez é o melhor possível, né? Que depois de ter um câncer, voltar a campo, ser herói do time, evitando o rebaixamento, ele é dispensado. Então, o Newcastle ter essa transformação total em tão pouco tempo, e também apresentar em campo um projeto consistente, é algo que anima bastante os torcedores, e espero ver uma invasão em Wembley, assim, ainda mais que o Liverpool agora está num momento de várias conquistas, enfim, mas a torcida do Newcastle acho que vai dar um show especial nesse encontro em Wembley. Pois é, e além da Copa da Liga, tivemos na Copa da Alemanha, né, a DFB Pokal, uma vitória do Bayer Leverkusen, os atuais campeões alemães, na prorrogação diante do Colônia, né? Se ano passado as aspirinas, né, conseguiam vitórias nos acréscimos, aqui precisou até da prorrogação, né, Leandro Stein? Não, aconteceu algo curioso, assim, né? Vamos lembrar que Colônia e Leverkusen são dois clubes rivais, até por uma rivalidade local, pela proximidade, né? O Borussia Mönchengladbach também está inserido nesse contexto, e até a rivalidade entre Colônia e Mönchengladbach é maior, mas o Leverkusen tem o Colônia também com esse oposto, né? E os três clubes, eles possuem, inclusive, um tratado de não agressão ali em relação a contratações de categorias de base, o que foi muito questionado, porque o Florian Wirtz é um jogador formado pelo Colônia, que quando estava ficando sem contrato, assinou com o Leverkusen, então tem toda essa questão, e o Wirtz jogou demais nesse confronto da Copa da Alemanha, criando muitas chances. E no fim de semana aconteceu algo muito curioso, que na tabela histórica da Bundesliga, o Leverkusen ultrapassou o Colônia com mais pontos desde que a Bundesliga foi fundada em 63, 64, que é muito emblemático, né? Porque vamos lembrar que o Colônia é um clube histórico, que foi o primeiro, primeira potência, né, dos tempos de Bundesliga, foi até um clube importante na questão da introdução do profissionalismo no futebol alemão de maneira total nos anos 60, é um clube com muito peso também nos anos 70 em relação à revelação de jogadores para a seleção, só que o Leverkusen, sendo um clube mais tardio, né, se estabelecendo sobretudo na década de 80, nesses últimos
40 anos, pouco mais de 40 anos, conseguiu ultrapassar o Colônia em pontos na Bundesliga, o que mostra essa inversão de papéis, essa inversão de forças regionalmente. Aí você tem esse duelo na Copa da Alemanha, com o Leverkusen fazendo uma temporada muito boa na Bundesliga novamente, o Colônia lutando pelo acesso na segunda divisão, o atual líder. O Colônia consegue abrir uma diferença de 2 gols na Bayer Arena, né, o que é expressivo ali no início do segundo tempo, vencendo, mas o Leverkusen tem essa força e o Schick, mais uma vez, se provou como um cara essencial nessas reações do Leverkusen, né, foi uma pressão tremenda, assim, apesar dos 2 gols, não é que o Colônia pressionava, era um jogo que estava na mão do Leverkusen, então o time criou chances para isso, até conseguir esse empate aos 96, né, minutos, aos 51 do segundo tempo, tinham sido 8 minutos de acréscimos, e aí na prorrogação, quem tem mais força acaba se impondo, que é o Leverkusen. O Boniface acaba marcando gol, um jogo muito bom dos 2 alas, né, e assim, a gente repete mais uma vez como o funcionamento desse Leverkusen depende muito do que fazem Frimpong e Grimaldo. Grimaldo chegou a meter bola na trave, deu assistência para o gol decisivo, o Frimpong deu assistência para o gol do Schick, o gol do empate, então são 2 caras muito ativos nessa construção do time, e fica essa impressão, né, de que o Leverkusen pegou gosto por conquistar títulos, né, porque avança para as semifinais da Copa da Alemanha, dentre todos os times vivos é o claro favorito, até porque o Bayern de Munique já deixou a competição, o Stuttgart também passou para as semifinais, e é um time que foi pedra no sapato do Leverkusen durante esses últimos tempos na Copa da Alemanha. A gente não sabe quais serão os confrontos das semifinais, ainda tem jogos das quartas de final para serem realizados, e o Leipzig é também uma ameaça, né? Ainda que faça uma temporada bastante oscilante, mas tem elenco, assim, e tem na Copa da Alemanha seu principal palco no futebol alemão nos últimos tempos, né? Até com mais sucesso do que na própria Bundesliga em si, mas o que o Leverkusen faz é fenomenal e credencia o time do Xabi Alonso a mais uma conquista, né? Se antes o Leverkusen precisava contar nos dedos os seus 2 títulos, né? Uma Copa da UEFA em 88 e uma Copa da Alemanha em 93, as chances se multiplicam cada vez mais, e agora com essa Copa da Alemanha, assim, com uma vitória de tanto peso, surgindo também no horizonte com uma possibilidade real. E Felipe Lobo, na Copa do Rei, nós não tivemos novidades, né? Os favoritos passaram, alguns até com bastante folga, né? Mas no caso do Real Madrid, precisou de um gol agônico para conseguir a classificação diante do Leganés. Pois é, um jogo bem agitado lá diante dos pepineiros, né? O Leganés mandando o seu jogo ali. O Real Madrid colocou em campo alguns dos reservas, né? O Endrick, inclusive, esteve em campo, foi titular e fez um gol. Conseguiu a vitória, o Real Madrid, uma vitória bem sofrida, mas acho que a grande história é justamente o Gonzalo Garcia, que foi quem fez o gol da vitória, né? O gol do 3-2. Um garoto, né? O Real Madrid não é exatamente conhecido por dar muito espaço para sua base, né? A gente conhece muito mais o Real Madrid como um clube de contratação de jogadores, mesmo jogadores jovens como o Endrick, são contratados e digamos, são terminados de formar no Real Madrid, né? O Real Madrid tentou fazer isso com vários jogadores, se a gente lembrar, já aconteceu várias vezes. O próprio Odegaard foi um desses que surgiu com 15 anos, o Real Madrid com 16 anos contratou, emprestou para Deus e o mundo, acabou não aproveitando, ele foi para o Arsenal, depois de rodar por muitos outros times. O Real Madrid normalmente contrata. Não que não tenha uma base boa, a base do Real Madrid é muito conhecida por formar jogadores, é que muitas vezes eles só conseguem se firmar jogando fora do Real Madrid, né? Então, para pegar um exemplo, o Juan Mata foi da base da La Fábrica, né, que se fala da Real Madrid. Então, a gente tem jogadores que saíram da base agora. O Nico Paz, que está no Como, é um jogador que é muito talentoso. Assim, claramente ele tem talento. Provavelmente o Real Madrid vai exercer, tem uma cláusula de recompra dele, né?
que é baixa a cláusula, né? É uma forma do Real Madrid se precaver caso o jogador estoure, né? Então já usou isso. O Carvajal foi um exemplo desse, né? É um jogador que não teve muito espaço logo que subiu, saiu emprestado, mas saiu vendido, mas com uma cláusula de retorno, né? De recompra, e aí o Real Madrid exerceu. Foi pro Leverkusen, inclusive, né, Stein? Que o Carvajal foi emprestado, foi vendido, né? E depois voltou com essa cláusula de recompra, uma cláusula baixa, é uma forma do clube também se proteger, porque também, enfim, tem uma questão de limitação de empréstimos. Mas é legal que aconteça um gol, ainda mais é o primeiro gol dele como profissional, ser um gol decisivo, né? O gol da vitória. É sempre algo legal de ver acontecer. Acabou que o jogo foi mais emocionante do que se imaginava, mas o Real Madrid passou mesmo. Porque nos outros jogos... Só recapitulando, né? Porque o Real Madrid abre 2-0, sofre o empate, e daí no finalzinho que tem o gol da classificação. E cabe o lembrete também, né, que teremos sorteio agora, né, para as semifinais, mas podendo ter ou o Clássico Madrilenho ou El Clássico, né, já que além do Real Madrid passaram Barcelona e Atlético de Madrid com folgas e a Real Sociedad também. Então a gente vai ter algum clássico, né? Não tem como escapar a essa altura do campeonato. É bastante normal que isso aconteça também. O outro gol do Real Madrid foi do Luka Modric, que, como o Stein falava, é o eterno, um dos poucos da geração tricampeã que segue firme aí. Eu acho que se somar a idade do Endrick e do Gonçalo Garcia, não dá o Modric. Olha, essa é uma boa questão. Eu até vou olhar aqui. Eu acho que o Gonçalo tem 18. Não, tem 20. Tem 20. Passa por pouco, né? Porque o Endrick também... O Endrick tem 18, né? Então, vai passar por pouco aí. Não, na verdade vai empatar, né? O Modric é 8,5, né? 40. Então, ele é 8,4 ou 8,5? Ele já fez 40? Não, eu acho que ele vai fazer. Ele é 8,5. Eu acho que ele vai fazer. Ele é de setembro. Ele é 9 de setembro. Vai fazer 40 então ainda. É isso. Ainda, mas de qualquer forma, ele é mais velho que a soma dos dois. Esse é um bom ponto. Mas, de qualquer jeito, acho que vai ser interessante. A Copa do Rei tem um peso importante, assim, é diferente de a gente... do que acontece, por exemplo, na Itália, que eles dão muito menos valor para a Copa, e é diferente da Inglaterra, onde eles dão bastante valor para a Copa, para a FA Cup, né, pela tradição e tudo mais. Então vai ser interessante. Os outros dois confrontos foram atropelos, né? Tanto o Barcelona, que fez 5-0 no Valência, com 3 gols do Ferran Torres. O Hansi Flick rodou o elenco. Recentemente fez 7-1 no próprio Valência, né? E venceu por 5-0 de novo. O Valência está muito mais preocupado com a posição em La Liga, né? Vamos ser sinceros, o Valência, nesse momento, nem pode se dar muito ao luxo de sonhar com um título de Copa do Rei. Precisa primeiro sobreviver em La Liga, que é muito mais importante. Novamente, né? Porque já está brigando contra esse descenso há algumas temporadas. Há alguns anos. E o Atlético, que fez 5-0 no Retafe. Mas o Giuliano Simeone, que, olha, ninguém pode acusar... É o filho bom. Ninguém pode acusar o Diego Simeone de nepotismo. Porque o moleque tá jogando bola pra cacete, viu, no Atlético de Madrid. Ele tem uma coisa que o pai era volante, né? E era um volante muito bom, que as pessoas muitas vezes lembram só da fase final da carreira. É um pouco o que acontece com o Dunga, né? As pessoas lembram dos últimos anos da carreira, quando ele era muito mais lento e tal. Mas assim como o Dunga, o Diego Simeone era muito técnico, ele era muito importante, assim, inclusive na saída de bola, em termos ofensivos. No Atlético campeão espanhol de 96, o Diego Simeone foi muito importante, fez gols importantes, atuando como volante, mas era um volante com chegada, tinha qualidade para fazer bons passes. Então, às vezes as pessoas lembram, gente da nossa geração, né, Matias, que às vezes pegou o final da carreira do Simeone e só lembra dele como botineiro,
e assim como muita gente lembra do Dunga como botineiro, e é um absurdo, porque o Dunga jogou uma bola absurda na Alemanha, os dois na conseguiam Itália. aliar, né, a técnica com a virilidade, vamos dizer assim. Muito se fala hoje dos volantes, tipo o Çalhanoğlu, né, que era um camisa 10 recuado para volante, né, e ter qualidade na saída de bola. Esses caras faziam isso lá atrás e não podemos esquecer disso. Mas ele era um volante. E o Giuliano Simeone é um atacante que joga pelo lado, muitas vezes. Mas ele tem uma característica igual ao pai, que é uma fome de bola e assim uma raça, que é uma coisa absurda. O outro filho também, né, o que joga no Napoli hoje, também ele é um jogador muito raçudo, é que ele é muito menos técnico, né? Ele não é exatamente um poço de técnica. E nunca conseguiu se firmar, né? No próprio Napoli ele vem mais do banco de reserva. Ele é mais reserva. Exato. Onde ele mais brilhou, acho que foi no Verona, talvez. Ele teve boas passagens em clubes médios e menores. No Verona ele foi muito bem como titular, mas em times maiores ele não... Acho que ele nunca mostrou capacidade para ser, né, um titular importante de um clube como o Napoli, embora ele seja muito útil ao Napoli, né? Não é que ele não tem um papel importante, ele só não é um titular, não tem como ele tomar a posição do Lukaku, né? Mas o Giuliano Simeone tem um potencial muito grande, não só para o próprio Atlético, jogando pelo lado. Muitas vezes no 4-4-2 ele faz o lado direito ali da linha de 4 do meio campo, mas até pensando mais adiante, talvez até para a seleção, né? É um jogador de muita utilidade, né, para qualquer técnico. Todo técnico quer um jogador que seja talentoso, técnico, né, que tenha boas qualidades com a bola, mas que seja raçudo, né? Isso é o sonho de qualquer treinador. Então, sendo o Simeone quem é, mais ainda, e ele jogou muita bola nesse 5-0, o Atlético passou por cima. O Lino, mais uma vez, né? O brasileiro tem feito excelentes jogos, ele é uma peça importante, muitas vezes vem do banco, mas o Samuel Lino ele consegue fazer muitas intervenções importantes, às vezes salvando o Atlético de situações difíceis. Não foi o caso dessa vez, que o jogo foi relativamente tranquilo, mas ele foi muito bem de novo. Então, veremos como acontece. A gente já falou várias vezes nessa temporada, né? Quando joga bola, tipo, como o melhor futebol desses times, o Barcelona tem o melhor. Só que não tem o mais consistente, porque o Barcelona tem sofrido com resultados, né? Às vezes não consegue manter a consistência. O Real Madrid é quem mais consegue resultados, mesmo nem sempre jogando o melhor futebol, embora nos últimos meses, sendo bem justo, melhorou bastante o futebol do Real Madrid. E o Atlético de Madrid tá brigando ali na ponta também e encara qualquer um dos dois de frente e de peito aberto, viu? Nenhum dos dois ficaria feliz de pegar o Atlético de Madrid. Acho que mesmo a Real Sociedad sendo um ótimo time, todos eles vão torcer para pegar a Real Sociedad, porque pegar qualquer um desses vai ser um jogo muito duro, né? Pois é. Bem, passar aqui para ler os recados de quem nos acompanha ao vivo pelo canal do YouTube do Meio Campo. O Leonardo Braga, ouvinte aí de longa data, nos manda um abraço de Paraisópolis, em Minas Gerais. O Fernando Andrade nos ouve direto de Calgary, no Canadá. O Renato... Tá frio, hein? O Renato Muschiuti faz a pergunta: Luizão ou Luiz Fabiano? Eu vou responder sem clubismo nenhum. Luizão. É o segundo maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Não é para pouco. Augusto Carvalho, que é nosso apoiador também, diz que conseguiu acompanhar ao vivo hoje, nos deseja um bom programa. O Jonatas Lucas Souza também manda aqui um boa tarde e bom trabalho para todos. O Bruno Gruninger diz que 100 episódios depois ele conseguiu pegar o ao vivo, então agradecemos a companhia nesta tarde chuvosa aqui na capital paulista. Gente, não para de chover em São Paulo há 2 semanas, tá? Um negócio impressionante. Fazia tempo que eu não via essa sequência. Tá parecendo aquela cena do Forrest Gump, né? Que um dia começou a chover e não parou. O Júlio Lima manda um boa tarde aqui também. O Augusto Carvalho comenta sobre o Marcelo, o melhor lateral esquerdo que ele
viu jogar. O José Sobreira Targino Neto nos escreve direto da capital paraibana, João Pessoa. O Kevin Bittencourt diz que ontem fez 70 anos do título do quarto centenário de 54 do Corinthians, e ele falou que bom que pôde achar o texto de 60 anos da conquista pela pena do Leandro Stein no antigo site. O João Pedro Alves diz que esse atual Newcastle é muito legal de se ver, é interessante o projeto deles ir por um caminho diferente dos demais super ricos árabes. Diz que o Howe mostra consistência, um grupo muito forte. O Getro também sempre presente. Alan Freires, outro apoiador. O Hugo Mendes de Oliveira, que nos escreve do Equador. Inclusive temos eleições no país sul-americano nesse final de semana. Vocês podem ouvir a prévia no Xadrez Verbal. O bloco com a Silvia eu já gravei, ela que está indo para Quito, né, acompanhar o pleito. O Henrique Cardoso... Para onde? Para Quito. O Henrique Cardoso me pergunta aqui, já na ausência do Yamin, Bielsa ou Wenger? Eu acho que daí é injusto com Bielsa, viu? O Wenger montou um dos times que eu mais gostei de assistir na história, né? Aqueles Invincibles foram grandes demais. Conquistar uma Premier League de maneira invicta e com o Henry no auge foi algo especial. O Matheus Cremonese, outro apoiador, manda boa tarde aqui, pegou o bonde andando, mas o importante é que pegou. E o Fernando Andrade disse que melhorou, estava menos 35, então qualquer menos 10 ele já está comemorando. O Felipe Lobo, a gente chega agora no momento KTO, né, nossa apoiadora desde 2021, ali naquele período da Euro de 2020, né, que acabou sendo adiada por conta da pandemia, mas como é de costume, né, ao final da semana, você ou o Bonsa apresentam dicas de cotações para os nossos ouvintes e apoiadores. Lembrando, né, que se você fizer o cadastro e colocar o código MCampo, você ganha 20% de free bet no seu primeiro depósito. É isso aí, então vamos lá, que eu vou até dar uma dica extra hoje, aproveitando já que o Bonsa não está presente. Real Madrid e Atlético de Madrid, jogo desse fim de semana, mais de 2,5 gols, está pagando 1,73, pelo que a gente falou aqui, tem uma possibilidade razoável. Wolfsburg e Bayer Leverkusen, bom jogo, hein, na Bundesliga. Vitória do Leverkusen fora de casa contra os Lobos, está pagando 1,76, boa cotação também. Venezia e Roma. O Venezia é um dos piores times da Série A. Está na zona do rebaixamento. A Roma se recuperou, tem feito bons jogos, apesar da derrota que a gente vai falar já para o Milan na Copa da Itália. Mas vitória da Roma está pagando 1,68. E para fechar, na segunda-feira, fechando a rodada da Série A, vai ter Inter e Fiorentina. De novo, né? Porque Inter e Fiorentina jogaram nessa quinta-feira, num jogo atrasado, jogo do primeiro turno. E curiosamente vão se enfrentar 2 vezes seguidas, né? O jogo do segundo turno vai ser na segunda-feira. A Fiorentina fez 3-0 no jogo desta quinta e vão se enfrentar de novo na segunda, já podendo usar todos os reforços, né? Que na quinta nesse jogo de quinta não podia, porque era um jogo do primeiro turno, então não poderia usar os reforços da janela de janeiro. Agora vai poder usar, todo mundo vai poder usar todos os reforços, né? E como a gente também vai falar, a Fiorentina tem reforços importantes. Mais de 2,5 gols nesse jogo, tá pagando 1,63. Tem tudo para ser um jogo de muitos gols, porque a Inter vai jogar em casa e precisa da vitória, né? Porque depois de desperdiçar esses pontos, vai precisar correr atrás, porque senão o Napoli pode abrir uma vantagem importante. E a Fiorentina tem sido um dos times mais interessantes da Série A nesta temporada, então deve ser um jogo de muitos gols. Então ficam aí 4 para aproveitar, já que tem a ausência do Bonsa, eu dou uma a mais. Sempre lembrando, aposte com responsabilidade, gaste aquilo que não lhe fará falta, né? Não vai colocar o dinheiro do aluguel, da pensão, do financiamento, da matrícula, enfim, é para se divertir, não é para
criar vício nem nada. Esse é o nosso... Aposta não é investimento, né, Pois Matheus? é. Aposta é entretenimento. Então não use a aposta como investimento, porque você vai perder dinheiro e vai se frustrar. Então tome cuidado. É isso. Bem, já que o Lobo comentou aí, né, em relação à Série A e esse jogo atrasado, o Napoli, que nem entrou em campo, sorriu, né? Mas por outro lado, a Viola até começa a olhar para cima, né, Lobo? Começa a olhar para cima e, na verdade, a Fiorentina tem mostrado muitas qualidades, né? O Moise Kean, que talvez seja um jogador que passou muito batido por baixo do radar aí muitas vezes, porque foi emprestado várias vezes, né? A Juventus que emprestou para o Everton, para o PSG, enfim, ele nunca conseguiu se firmar, jogou em outros times italianos, né? O próprio Verona, ele esteve por lá, mas agora na Fiorentina parece que ele finalmente se encontrou, né? Ele sempre mostrou potencial, né? O próprio Roberto Mancini, na época que era técnico da seleção italiana, apostou bastante nele para ser o comandante de ataque ali em vários jogos, e ele tem sido muito importante. Nessa vitória sobre a Inter, Matias, foi uma vitória muito categórica, né? Porque não foi só que venceu, era um jogo difícil e era esperado que fosse, né? A Inter tá brigando pelo título, mas a Fiorentina fez 3-0 e mostrou um futebol muito bom. Vamos lembrar que além dessa questão de não poder jogar com seus reforços de janeiro, e a Fiorentina tem reforços importantes, o principal é que a Fiorentina perdeu muitos jogadores, né, nessa janela. Então não pôde contar com eles também, porque você não pode jogar com os que foram contratados em janeiro, mas não tem como trazer de volta os que você já vendeu, né, ou os que saíram do clube. Então a Fiorentina estava bem desfalcada para esse jogo, mais do que a Inter, né? E acabou que a Fiorentina fez esse grande jogo, o que efetivamente deu no colo do Napoli uma vantagem real, né? Até aqui a gente falava muito sobre o Napoli ter uma vantagem de 3 pontos, mas que poderia ser alcançado pela Inter, porque a Inter tinha esse jogo a menos. Como esse jogo a menos a Inter perdeu, então agora esses 3 pontos são uma vantagem real. O Napoli passa a ser assim um time líder sem asterisco, né? Sem alguém dizer, olha, mas a Inter pode chegar. E lembrando que na Itália tem o critério que eu acho maravilhoso, que o critério é confronto direto. Mas no caso do título ou do rebaixamento, se os dois times acabarem empatados, tem o spareggio, que é um jogo extra. Então significa que caso, por exemplo, Inter e Napoli acabem com o mesmo número de pontos, independente de saldo, confronto direto, qualquer coisa, ou eles fazem um jogo extra num campo neutro, provavelmente em Roma, né, se for esse confronto. Então, o que seria muito legal, já aconteceu na temporada passada, não, na retrasada, na briga contra o rebaixamento, né? O Verona chegou a jogar, porque acabou empatado ali na disputa entre o primeiro time fora da zona do rebaixamento e o time na zona do rebaixamento, acabaram empatados, fizeram um jogo extra, e aí, no fim, o Verona escapou. Mas é um sistema que eu acho que deveria ser adotado em mais lugares. Aqui no Brasil, por exemplo, deveria acontecer isso. Empatou em pontos, vai jogar um jogo extra, porque seria muito interessante, melhor do que qualquer critério. A gente pode discutir qual critério é melhor, mais justo, mais interessante, mais legal, mais entretenimento, sei lá. Mas não tem nada melhor do que um jogo extra, né? Para decidir, ainda mais quando é algo importante. Para vagas de Libertadores, ou vaga europeia, nesse caso da Série A, eu acho até que não precisaria. Mas para título ou rebaixamento, que são coisas que efetivamente são cruciais, né? Acho bem legal essa ideia. E vamos ver agora. Só para não deixar de falar também, né? Antes de passar a bola, o Milan venceu a Roma por 3-1 na Copa da Itália. Importante foi a estreia do João Félix. Ele fez gol, inclusive. Mas eu acho que quem mais brilhou foi o Santi Giménez, que é uma contratação que todo mundo espera que brilhe mesmo. É um centroavante mexicano, argentino de nascimento, mas mexicano, né, de adoção. E foi muito bem no Feyenoord. E é um jogador que tem tudo para ser um destaque do Milan nos próximos tempos aí, porque ele é um jogador de muita qualidade, faz muitos gols, é muito completo e mostrou isso nesse jogo, que ele deu 2 passes super importantes, um deles pro João Félix fazer o gol bonito do João Félix,
que ganhou essa chance de mostrar que ele não é um flop, né? Não é na época que eu comecei na Trivela se falava de foguetes molhados, né? Que ele não é um foguete molhado, né? E que pode... Os portugueses falam muito isso, né? E que pode ainda brilhar. Ele é um jogador que claramente tem qualidade, mas oscila demais, né? Vamos ver o que vai ser dessa vez aí. Mas pro Milan, bem importante essa vitória. Avança agora na Copa da Itália. E acho que dá para sonhar com o título. E poderia ser importante pro Milan, que não vai brigar pelo título da Série A. Não, já é carta fora do baralho, né? Já tá o 19 da Copa, pontos do Napoli. Pois é, o título da Copa seria muito importante pro Sérgio Conceição. E pode ter o derby della Madonnina, né? Se a Inter passar... E a Inter não ganhou do Milan essa temporada, né? 3 jogos até aqui, perdeu no turno, empatou no retorno e perdeu na Supercopa. Pois é, e além disso, né, na Copa da Itália, tivemos aí a classificação do Bolonha, que voltou a uma semifinal após 26 anos no bom trabalho do Vincenzo italiano. O Vincenzo italiano que fez um bom trabalho lá na Fiorentina, né? E agora assumiu o comando do Bolonha, que tinha feito uma boa campanha com o Thiago Motta, que foi para a Juventus. E o Bolonha até teve um reforço interessante, que é o Calabria, né? Saiu do Milan. Foi nesse último dia de janela, acabou descartado pelo Milan, né? Até porque o Milan contratou o Kyle Walker, que vai ser o titular dessa posição. Então o Calabria, que era um jogador importante, chegou a discutir com o Sérgio Conceição ali publicamente. Isso gerou burburinhos e ele acaba deixando o clube. Mas o Bolonha tem qualidade para incomodar, né? Não é um time que vai brigar de frente, não é favorito contra ninguém, mas acho que vai ser interessante ver o Bolonha e bom trabalho do Vincenzo italiano, que embora seja Vincenzo italiano, nasceu na Alemanha, né? É sempre curioso isso. Assim como o Tedesco italiano. Nasceu na Itália. Né? É uma loucura, né? Mas isso acontece. E Leandro Stein, uma Copa Nacional que sempre tem zebra é a Copa da França, né? Eu acho que é até um dos modelos mais interessantes, né? Até por ser uma Copa que é jogada por boa parte do mundo, né? Pensando nos territórios ultramarinos franceses. A Copa da França é riquíssima em histórias, em clubes que buscam o estrelato, né? Até se a gente pensar da França metropolitana, digamos assim, em comparação com esses outros que chamam mais atenção, né? Times da Polinésia, da Guiana, enfim. E essa temporada da Copa da França está sendo muito especial porque são muitas zebras, né? Muitos times das divisões inferiores seguindo em frente. Nas quartas de final, metade dos times são da primeira divisão e a outra metade de divisões abaixo, né? Obviamente o favoritismo está com o PSG eliminou o Le Mans, que atualmente está na terceira divisão, e a maneira como o PSG vem jogando, fica difícil pensar em outros desfechos, mas as zebras correm soltas, né? Dessa vez classificaram 2 times da quarta divisão. Um deles foi o Cannes, que é um clube com peso histórico, né? O clube que revelou Zidane, Vieira, enfim, tem jogadores importantes no seu passado e eliminou o Divis Caboclo. O Cantona também jogou lá, não? Cantona não me lembro, mas o Zidane e o Vieira eu tenho certeza. E outro time da quarta divisão que passou foi o Stade Biochamp, eliminou o Nice por 2-1 e uma virada sensacional, porque o Nice vencia até os 43 do segundo tempo, quando sai o empate, e aí a virada do Stade Biochamp da quarta divisão acontece aos 52 do segundo tempo, com o gol do Hugo Bodin. E dos resultados dos times da segunda divisão que passaram, não é tão surpreendente assim. O Guingamp passou pelo Toulouse por 2-0, um dos gols, 2-0 fora de casa. E o jogo mais louco foi o do Dunkerque contra o Lille, na casa do Lille, né, no Pierre Marois. Foi um empate por 1-1 que o Dunkerque arrancou aos 51 do segundo tempo.
e até teve uma participação brasileira nesse gol, né? Eu não sabia que ele estava lá, mas o Abner, lateral que jogou no Curitiba, depois foi para o Real Madrid Castilha, era um jogador que tinha muita expectativa, né? E até o homônimo do Abner, Vinícius, que chegou à seleção, que atualmente está no Lyon, esse é outro Abner, que atualmente defende o Dunkerque na segunda divisão do Campeonato Francês. Ele dá assistência para o gol de empate contra o Lille aos 51 do segundo tempo, e aí nos pênaltis o Lille chegou a abrir 3-0 logo de cara, e o Dunkerque conseguiu uma reação incrível, virando para 5-4 nos pênaltis. A partir da sua terceira cobrança, marca o segundo gol, e aí faz os 5 últimos, enquanto das últimas 4 cobranças do Lille, 3 são erradas, incluindo do brasileiro Alexandre, né, do zagueiro. Então, uma classificação imensa, pensando que é um clube que nunca disputou a primeira divisão, que está até na briga pelos... Atualmente ocupa a zona dos playoffs, mas está na briga pelo acesso, e consegue eliminar um Lille que fazia barulho, né? Faz uma campanha sensacional na Champions, né? Classificação direta para as oitavas de final, mas aí quando chega esse mata-mata, você tem uma surpresa tremenda com o time da segundona conseguindo sobreviver. E só me corrigindo, o Cantona jogou no Martigues, também é no Mediterrâneo, mas é mais próximo de Marsella, que é a cidade natal dele. E também tivemos na Copa da Alemanha o dominante PSV eliminando o Feyenoord por 2-0. Enquanto que na primeira fase preliminar da Libertadores tivemos as partidas de ida ao longo da semana, né? Terça, quarta e quinta. O Monagas acabou batendo o Defensor por 2-0 na Venezuela. O Nacional Querido recebeu a Aliança Lima com vários reforços, né? Tivemos Paolo Guerreiro, Hernan Barcos, o Trauco, enfim, o Gaibor também, que jogou durante anos no Emelec, né? Foi tetracampeão equatoriano pelos Elétricos, e com o Pipo Gorosito no banco conseguiu o empate por 1-0, né? Inclusive o Barcos faz o gol de pênalti nos acréscimos, só que daí é o confronto mais indesejado, né? Porque quem passar daí pega o Boca Juniors na próxima fase. E ontem tivemos também a volta do Blooming à Libertadores, depois de 15 anos de ausência, né? A segunda força ali de Santa Cruz de la Sierra acabou vencendo o El Nacional por 3-2, né? E então, semana que vem a gente repercute aí os classificados para a segunda fase preliminar da Libertadores, que já começou. Só um comentário rápido sobre a Copa da Holanda. Assim, impressionante o Feyenoord, que faz uma campanha da Champions muito boa, mas essa temporada tem patinado nas competições nacionais, né? Obviamente, uma eliminação para o PSV não dá para ser tão rigoroso assim, mas o time não tem conseguido essa mesma consistência. E na Libertadores, um destaque só para o segundo gol do Monagas, para quem for ver, um gol de falta, que é uma cobrança impressionante assim na gaveta, e no empate da Alianza Lima por 1-1, o Guerreiro e o Barcos se alternaram em campo, né? Não dá para jogar com os dois, né? O Guerreiro titular, entrou o Barcos, e o Barcos no finalzinho acaba marcando o gol de pênalti. O Guerreiro, né, que é torcedor declarado, né, da Aliança Lima, já chegou ao clube, né, na temporada passada, depois de passar sem brilho também pela Universidade César Vallejo, ele que é sobrinho, né, de uma das vítimas do acidente do Fokker em 1987, né, e chegou a jogar nas categorias de base do clube, mas pelo profissional só jogou pelos íntimos a partir da temporada passada. E por fim, Leandro Stein, daqui a pouco vai pingar aí, né, na caixa de entrada dos assinantes da newsletter, inclusive entrem lá, né, em newsletter.meiocampo.net para assinar e receber todas as sextas-feiras, ou no mais tardar no final de semana, a newsletter do Meio Campo. E você fez aqui um balanço, né, da janela de inverno. Interessante a gente notar como essa janela de inverno foi até atípica, né? Ela foi bastante movimentada, mais do que o comum. E aí, só para dar um exemplo, pegando as 5 grandes ligas da Europa, elas juntas gastaram 1,1 bilhão
de euros. Na temporada passada, juntando as 5 ligas, elas gastaram 700 milhões de euros. Então, você tem um incremento significativo aí desses gastos, né? Na casa aí dos 50% em relação à temporada passada, em relação a janeiro de 2024. E, exceto a Espanha, todas as outras aumentaram seus gastos, né? Na Inglaterra, a gente teve a liga que mais gastou, como seria naturalmente, né? E aí, os 2 destaques, um fica para o Manchester City, que foi o clube que mais investiu, gastou 200 milhões de euros nessa movimentação de tentar sair da crise, né? Mas é uma movimentação interessante porque o Manchester City não trouxe necessariamente jogadores que são soluções imediatas, mas chegaram sim jovens com potencial que alguns podem entregar já, né? E aí, melhor exemplo é o Marmouche, mas são jogadores com potencial para crescer. E outro clube que também acabo destacando por movimentações interessantes é o Aston Villa, que ganhou muito dinheiro vendendo o John Duran, sobretudo, né? Fez um baita de um negócio ao vendê-lo por 77 milhões de euros para o Al Nassr, enquanto se reforçou muito bem pensando sobretudo no ataque, né? Com a chegada do Malen, com os empréstimos do Rashford, do Asensio, bons negócios para um time que disputa a Champions e tem chances de fazer um papel bastante digno nessa volta da Champions depois de 4 décadas. A Itália, das ligas, eu achei que foi a que melhor fez investimentos nessa janela. Melhor exemplo é o Milan. O Milan talvez dê para a gente considerar como o clube que se melhor movimentou, considerando as contratações desse inverno, sobretudo no fechamento, né? E o Lobo bem falou do Santiago Giménez, que é a grande contratação desse pacote do Milan e que chega para comandar um ataque, né? Com a saída do Morata, sobretudo, é um cara com muito potencial. E mesmo se a gente for falar do João Félix, que tenho minhas dúvidas, mas começou bem, o Kyle Walker, que começou muito bem, né? E até deixou para trás os problemas em relação ao Manchester City nesse impacto inicial pelo Milan. Outro clube que eu destacaria também é a Fiorentina, porque faz essa campanha brigando por Champions na Série A, também vem bem na Conference League e é a principal ameaça ao Chelsea, que é o favorito da competição, e trouxe muitos jogadores de seleção italiana, né? Pensando no Zaniolo, foi emprestado depois da passagem pela Atalanta, Fadioli, Floruncio, até jogadores de seleção de base, né? O Nidur é um cara bastante interessante, um jovem que estava no PSG e foi contratado em definitivo pela Fiorentina. O próprio Pablo Mari, que vem para a zaga e trabalhou com o Rafael Palladino, o treinador, no Monza, então são negócios interessantes. E o Como, que para mim acaba sendo o destaque principal desses times fora do circuito, né? Porque tem feito um bom trabalho com Fábregas, tem sido um time que entrega um futebol competitivo, mesmo brigando para não ser rebaixado até o momento. Tem os donos mais ricos do campeonato italiano, né? Os indonésios, ainda com participações de outras estrelas nessa sociedade do Como, e foi o time que mais investiu na Série A nesse inverno, né? Mais até do que o Milan, com quase 50 milhões de euros gastos, e aí nomes muito interessantes, jovens sobretudo, né? Tem o Caquerê, que é um talento do Lyon, o Duvicas, que veio do Celta, o Hassani Dial, que é um jogador muito interessante, ponta do Betis, que já fez barulho, e mesmo alguns caras mais tarimbados, né? O Iconé, na Fiorentina, antes do Lille, é um jogador interessante, e o Dele Alli, que tentará se recuperar mais uma vez, vindo sem custos. O campeonato francês também acho que se movimentou bem, assim, no geral, se a gente olhar alguns times, sobretudo o Olympique de Marseille já faz um trabalho consistente com o Roberto De Zerbi, foi muito bem nas contratações, né? E aí dá para a gente destacar, por exemplo, o Benasser, que veio de empréstimo do Milan e é um jogador que foi muito bem na última conquista do Scudetto pelo clube. O Luiz Felipe, que fez um trabalho muito bom na Lazio e chegou de graça do Al Ittihad. O Guiri no ataque, que é um talento imenso, embora não tenha se encontrado no Rennes. Então o Olympique de Marseille eleva esse sarrafo. E o próprio Rennes, né? Outro time que dá para a gente destacar, mas aí
porque precisava dessa mexida, né? Já está no seu terceiro treinador na temporada, demitiu recentemente o Sampaoli depois de só 10 jogos e totalizou quase 75 milhões de euros em contratações. As duas principais com o Bryce Samba no gol e o Seko Fofana, dois caras que se projetaram muito no LAN, né? Mas outro negócio interessante, por exemplo, do Reine é o Furuhashi, o atacante que foi ídolo do Celtic, né? Era uma das lideranças dessa legião japonesa do Celtic, que se deu tão bem no campeonato escocês nos últimos tempos, e é um clube que já tinha elenco para não estar brigando contra o rebaixamento, e agora se incorporou ainda mais com essas peças, pode se elevar. Destacar ainda o Eintracht Frankfurt com a venda do Marmouche, conseguiu trazer bons reforços, sobretudo para o ataque, né? Assim, fez uma boa venda e pôde apostar na volta do Batshuayi Alemanha, ele que estava na Turquia, um jogador mais experiente, mas também do Arri, que era um atacante que estava no Olympique de Marseille, que fez um bom trabalho no Montpellier, no LAN, e é um jogador promissor que acho que pode se entender bem com o Ekitike e ocupar essa lacuna que o Marmouche deixou, e a própria contratação em definitivo do Teat na zaga, né, que estava emprestado ao Frankfurt e foi contratado em definitivo. A Espanha é um país que acho que vale uma menção aí mais negativa, porque a Espanha, se a gente considerar todas as ligas aí do mundo todo, nesse mês de janeiro, foi apenas a 16ª em gastos em contratações de jogadores. A Espanha, por exemplo, ficou atrás do campeonato belga e atrás da segunda divisão do campeonato alemão. Diz muito sobre o fair play financeiro da Espanha, né, que, enfim, tem reduzido esse poderio financeiro dos clubes do país, e existe muita discussão sobre isso, né, como as contas estão estranguladas recentemente, mas até com a situação de Barcelona e Real Madrid, né, o Real Madrid preferiu não gastar mesmo tendo o departamento médico cheio, sobretudo na defesa, e o Barcelona de mãos atadas com a situação do Dani Olmo, né. Só para dar um destaque na Espanha, menção ao Betis, porque dos 26 milhões que todos os clubes gastaram, 13 foram direcionados à chegada do Cucho Hernandes de volta à Espanha após ter uma boa passagem pelo Columbus Crew, e o Antony, que também veio por empréstimo, né, e precisou de um jogo já para fazer mais do que na temporada inteira pelo Manchester United. E outra liga que aí se movimentou bem mais e merece destaque é o Campeonato Turco, que tem esse histórico de medalhões no Campeonato Turco, né? Muitos jogadores, até por questões salariais, por facilidades nesse sentido, vão para a Turquia para ganhar um salário abastado no fim das carreiras. E o Fenerbahçe contratou, não vinha correspondendo com o José Mourinho até agora e foi atrás de reforços, trouxe nomes muito bons, né? Sobretudo para a zaga com o Skriniar e o Diego Carlos. São dois jogadores na casa dos 30 anos, né? O Diego Carlos tem 31, o Skriniar tem 29, e chegaram assim, com custo baixo, considerando que eles já fizeram nas grandes ligas, apesar do histórico recente de lesão. E o próprio Talisca, né? Que tem uma história na Turquia com o Beşiktaş, estava no Al Nassr e chegou sem custos, já fez gol pelo Fenerbahçe, e é um cara que tende a render muito bem. Então acaba sendo um destaque alternativo, né? Mas mesmo o Galatasaray trouxe alguns nomes interessantes. O Trabzonspor fez uma rapa ali no Shakhtar Donetsk, que trouxe jogadores ali de potencial. Então é um destaque para a Turquia, enquanto a Espanha acabou destoando assim, de tudo que se viu nesse mercado de inverno. Bueno, a gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 17 horas, repercutindo aí a rodada do final de semana e outras notícias. Felipe Lobo, até mais. Desejar um bom fim de semana para os nossos amigos e amigas, ouvintes. Recomendar, vocês que gostam de Futebol Manager, vão lá conhecer o canal do Bonsa também. O Bonsa tem feito um canal excelente, focado em histórias do Futebol Manager que ele faz ali. Então, Bonsa FM. Pode procurar no YouTube que você vai achar Bonsa FM, o canal do Bonsa, com várias boas histórias sobre futebol. Inclusive, se você tiver uma sugestão, vai lá e comenta que você acha que o Bonsa tem que fazer, que ele tem feito vários desses desafios, principalmente que os apoiadores estão pedindo lá. É bem legal. E também, aproveitando para fazer o meu jabá, vai lá no Próxima Fase conhecer. Eu não falo só de Futebol Manager, embora tenha falado hoje sobre Futebol Manager, mas falo sobre
games de forma geral e muitos jogos antigos, conto muitas histórias também. E então vai lá no Próxima Fase que tem também. E você que gosta dos nossos podcasts aqui da Central 3, entra lá no apoia.se/Central3, pingando um cafezinho lá, você ajuda a Central 3 a manter os seus muitos podcasts no ar, que é sempre muito importante. Tem muitos podcasts de qualidade, como, por exemplo, o Xadrez Verbal, que o Matias já falou mais cedo, para você saber o que realmente está acontecendo no mundo político. É um podcast que trata profundamente. Então dá para você lavar uma dezena de louças ouvindo o podcast do Xadrez ao Verbal. longo da semana, sempre lembrando ao que longo a gente da faz semana. programa em bloco. Você assim, você tem que, assim, uma das motivações para você ir na academia, ouça o Xadrez Verbal na academia. Se você não conseguiu acabar o Xadrez Verbal indo pra academia durante uma semana, você tá treinando pouco. Olha aí, fica aí a dica. E até segunda-feira. Até segunda. E Leandro Stein, você vem pra Javari nesse domingo? Olha, eu tô pensando, não sei, tenho outro compromisso, não sei se eu vou conseguir, mas tava com saudade de ver um jogo de São José na Javari, viu? Tô cogitando, se eu conseguir uma carona rápida, é capaz que eu vá ainda. Qualquer coisa me dá um salve que eu vou até no visitante, viu? Se você for, eu dou um jeito. Não, demorou, aviso sim. 10 da manhã, domingo, Clube Atlético Juventus contra São José pela Série A2. Aliás, a A2 está bem interessante, viu? O Juventus, inclusive, vem de vitória contra o 15 de Piracicaba, que até então era o líder invicto. Então, muita coisa interessante nessa segunda divisão paulista. O pessoal tá empolgado aqui, viu, Matias? O pessoal aqui de Piracicaba tá empolgado. Acham que esse ano vai. Esse ano vai, né? Esse ano vai. E tenho aqui, até uma camisa. Preciso comprar uma camisa da Inter que eu não tenho. E aqui, ó, o meu Guarani de Bagé, clube do meu avô, ontem ganhou do Clube Empresa Monsun 3-1, vivo aí, né? Vai estrear na Série D. Aliás, hoje tem, né, sorteio da Copa do Brasil. O Guarani de Bagé vai jogar pela primeira vez também. Tô empolgado com o índio alvirrubro lá da Rainha da Fronteira. É isso. Até segunda-feira, 17 horas, estaremos aqui. Tchau, tchau.